Oi pessoal, chegamos ao último capítulo aqui, onde a gente vai mostrar para vocês como que funciona o programa de conformidade, como é que a gente chega nesse objetivo de organizar todas as informações e práticas que muitos de vocês já fazem, né? Repito, muitas empresas aí, assim como a de vocês, têm uma série de práticas bacanas de proteção de dados. Talvez elas não estejam organizadas numa prática de um modo estruturado. Esse muitas vezes vai ser o desafio dentro de um programa de conformidade. Mas o que a gente costuma fazer? Tá? Inicialmente, dentro do projeto, a gente faz um diagnóstico dentro da empresa de vocês. Eu vou identificar qual que é o ramo de atividade, quais os volumes de dados pessoais, quais os riscos das atividades de vocês, se vocês têm prestadores que vocês compartilham dados, aonde que ficam hospedados esses dados, se tem segurança da informação. Tem uma série de perguntas que a gente vai estar fazendo de uma forma automatizada ou presencial, seja aí a empresa que vai definir, mas dentro desse diagnóstico, essa metodologia ela nos permite mostrar quais os riscos que as empresas estão correndo e como que a gente organiza as práticas. E aí, depois de um trabalho de entender o ciclo de vida dos dados pessoais, né, por onde o dado entra, o que acontece com ele, como é que ele sai, né, quando que acaba essa utilização dos dados pessoais, por isso eu chamo de ciclo de vida. Né? Ele entrou na empresa, ele é trabalhado, ele é compartilhado e depois quando para de usar, o que acontece? Então, depois que a gente tem toda essa visão dos dados pessoais, a gente começa a formalizar as práticas dentro da empresa. Como, por exemplo, estou mostrando para vocês aqui uma política de privacidade. O que costuma ter numa política de privacidade? As principais regras da empresa para trabalhar com dados pessoais. O que faz com o dado pessoal, qual tipo de dado que ela trabalha, aonde que ela guarda, quais as bases legais para a utilização dos dados pessoais. Tá? Aqui, por exemplo, estou mostrando para vocês uma política de atendimento a direitos do titular. Como que a empresa vai agir, quais os direitos que ela vai atender. Então, geralmente a gente coloca um resumo na política de privacidade quando está no site da empresa. Vocês já devem ter visto isso no dia a dia. Vocês têm também aqui cookies. Cookies são dados pessoais que são coletados no dia a dia quando você navega em qualquer site. Então, os cookies, como estão coletando dados pessoais, eles também passam por um estudo dentro do processo de adequação. Outra coisa que é fundamental que a gente faça é uma política de retenção e descarte de dados. Então, acho que vocês vão lembrar quando a gente comentou sobre as empresas utilizarem os dados pessoais e depois que essas empresas utilizam, depois que atingir a finalidade, elas têm que descartar. Então, essa é a regra de descarte de dados hoje em dia. Pessoal, utilizou o dado pessoal, atingiu a finalidade, precisa guardar? Não, então apaga. Está no artigo 16 da LGPD. Então, vocês identificam esse procedimento dentro de uma política de retenção e descarte de dados, onde a gente identifica quais os dados que vocês têm dentro da empresa e o tempo que vocês têm que guardar esses dados dentro de casa e quanto que vocês têm que descartar. E um outro ponto muito importante, uma prática que a gente acaba organizando, é o procedimento de resposta a incidente de segurança ou de violação de dados pessoais. E eu vou querer gastar um tempo com vocês aí sobre isso, porque esse é um negócio bastante importante. Quando a gente fala em vazamento de dados pessoais, em violação de dados pessoais, não é só uma ação criminosa que gera isso, tá? Que são, por exemplo, aqueles casos de ransomware, onde existe o sequestro de dados e o sequestrador exige um resgate para poder liberar o acesso ao seu banco de dados. O que existe dentro desse plano de resposta a incidente é a gente identificar quais os procedimentos que a gente vai praticar quando eventualmente acontece uma violação de dados pessoais. E olha só uma violação de dados pessoais que pode ser considerada talvez de baixo impacto. Imagina que você vai mandar uma lista de funcionários dentro de uma planilha Excel que você vai mandar para o seu colega de trabalho, só que você pega e manda para uma pessoa externa, porque aquele autocompletar te enganou do e-mail e você mandou para outro. Isso é um incidente de segurança, é um incidente de violação de dados pessoais. Ele pode ter baixo impacto, uma gravidade baixa. E o que você faz quando acontece um incidente desse? Tem uma série de regras que a LGPD impõe para tratamento desses incidentes de segurança. Vocês devem ter visto uma série de incidentes de segurança aí que ocorreram no Brasil, de instituições financeiras ou de órgãos de saúde do governo federal, onde os titulares de dados foram avisados individualmente sobre o vazamento. Então, tem alguns tipos de incidentes de segurança, de violação de dados pessoais, que exigem a notificação do titular de dados imediata. Ou não.
Então existem regras para isso. E toda essa prática ela é estruturada dentro de um plano de resposta a incidentes. Né? Já falamos da política de atendimento a direitos do titular, né? E ela também é analisada nesse processo de entender como que a empresa funciona, entender o negócio dela. E dependendo do ramo de atividade e dependendo da complexidade, ela vai ter um procedimento preparado para ela. Então, assim, o que eu queria mostrar para vocês, pessoal, é como que a gente organiza essa informação. Porque, como eu falei para vocês no início do treinamento, né, uma boa parte dos clientes e parceiros da gente sempre nos perguntou, né, quais eram os desafios maiores aí para pegar e equilibrar todas essas atividades aí que são de disciplinas diferentes, né, que você tem o jurídico trabalhando, a tecnologia, a segurança da informação. E todos esses departamentos, todas essas pessoas têm que se conversar. Porque o programa de conformidade, ele é implementado na empresa e ele tem que seguir uma prática. Geralmente quem lidera essa prática é o encarregado de dados, né? E tudo que vocês ouviram hoje aqui, pessoal, não pense que vocês vão pegar e implementar um programa de conformidade e vão em 2, 3 meses resolver o problema de vocês por completo. Não. A implantação de um programa de conformidade, ela prevê a criação de um plano de ação detalhado, porque não é tudo que você vai conseguir resolver, muitas vezes, dentro de um horizonte de tempo pequeno. Então, sempre é criado um plano de ação com datas e compromissos, onde a gente implementa as medidas que estão, tem muitas medidas já implementadas que você organiza, e você organiza um plano de ação para você ir implementando no dia a dia, vocês vão implementando e melhorando a prática. É assim que toda empresa funciona, gente. Tanto as empresas grandes quanto as médias e menores, ninguém consegue fazer tudo de uma vez só, né? Mas tem que começar, tá? Então você não precisa correr, mas só não pode ficar parado. Então esse é o recado que eu gostaria de